Olá, como vocês estão? Tudo bem? Como estão se sentindo agora no, no prelúdio do nosso final de quarentena? Vamos torcer para que logo estejamos transitando normalmente dentro das nossas tarefas, dos nossos passeios, das nossas diversões. Hoje eu vou falar sobre um assunto que deve ser comum a todos nós. Os questionamentos que nos fazem a respeito do Espiritismo. Muitos perguntam: Espiritismo é religião? Outros acham que o Espiritismo, e perguntam se mexe com quem já morreu. Ainda outros perguntam assim: o Espiritismo é a favor da morte, exalta a morte? Tem que acender velas dentro dos centros espíritas? Tem que, enfim, algum ritual? E a resposta nós vamos ver na sequência. Porque os desconhecedores das bases, das origens do espiritismo, fazem mesmo esses questionamentos, né? Não sabem que o espiritismo, por exemplo, surgiu na França e não na África. O espiritismo surge na França. E vamos falar assim, uma data aonde é uma referência do marco zero do espiritismo é o dia 17 de abril de 1857, quando do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, da publicação. E por conta de todos esses questionamentos, eu resolvi buscar as informações na fonte, porque embora nós já saibamos, mas muitas vezes é muito bom lembrar. Lembrando que Jesus nunca denominou aqueles que o seguiam de cristãos. Jesus jamais falou que estava fundando o cristianismo. Para aqueles que aceitassem as suas propostas e estivessem ávidos dos seus ensinamentos, ele apenas dizia: segue-me. Mais tarde, sim, veio a denominação cristãos, que são aqueles que seguem o Cristo. Nós sabemos que o nome de Jesus é hebraico, e ele, dentro do hebraico, desse idioma, o nome dele é Yeshua, que nós vamos conhecer por Jesus. Nós entendemos assim, muitas pessoas até pensam que que Cristo seja o sobrenome de Jesus. E na verdade não é, porque Cristo é uma palavra de origem grega que significa ungido. E no hebraico, essa mesma palavra vai ser Mashiach, ou Messias. Assim nós podemos entender que Jesus é o Messias. Então, Jesus, Messias. Mas seria assim um título que Jesus teria. O nome de Jesus mesmo, ele provém do nome Yoshua, que é Josué. Depois, simplificando, ficou Yoshua, que é Jesus. O nome do pai de Jesus era José, em hebraico, Yusef. O nome completo de Jesus, então, lá dentro da sua certidão de nascimento, seria Yeshua Bar Yusef. Então, esse era o nome completo do mestre. Mas onde entra o Cristo, onde entra o Messias? Então, entendamos, então, a palavra Messias. Significa o libertador, o esperado, aquele que salva. Faz muito jus a Jesus essa denominação, porque realmente ele é o libertador, ele é esperado,
E é ele que salva. Ele salva no sentido de que mostra o caminho, a verdade e a vida. E essa salvação é que nos leva cada vez mais perto do Pai. Na literatura talmúdica, o título Messias, ou Mashiach, ou Melech, é Rei Messias. E normalmente esse título está reservado para o líder judaico que redimirá Israel no final dos dias. Eles estão esperando esse Messias, talvez por não entenderem a mensagem de Jesus, eles acreditam que esse Messias virá ainda. Vamos fazer assim um tour ou recuar um pouco no tempo para entender o que aconteceu com o cristianismo, que foi denominado depois da crucificação de Jesus, segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão, foi Lucas que denominou, o evangelista, que denominou a denominação cristãos, ou cristianismo. No ano de 325 da Era Comum, o imperador de Roma, Constantino, ele resolve que o cristianismo dali em diante seria do Império Romano. Então, ele encampou o cristianismo. E as verdades ou os ensinamentos de Jesus, eles ficaram fechados, emparedados. Enfim, a liberdade daqueles ensinamentos foram truncados. A humanidade ficou sem ter acesso aos ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos ficou restrito aos sacerdotes, aos bispos, ao clero. E o vulgo, o cidadão comum, não podia acessar. Mas antes que isso acontecesse, antes do encampamento, os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, eles foram duramente perseguidos e muitos, mas muitos foram cruelmente assassinados. Todos os escritos, os originais, eles ficaram na clausura da igreja principal de Roma, que nós chamamos de Santa Fé. E não era, então, permitido, dependendo até do grau daquele que ia se tornar, né, um sacerdote ou ia se tornar um padre, enfim, ele também não tinha acesso. Quando, por volta de 1500, Martim Lutero, ele ia ser ordenado padre agostiniano, e ele não aceitava esse tipo de procedimento. Ele achava que as pessoas deveriam ter acesso, enfim, e ele não gostava das indulgências, uma série de dogmas que estavam ali naquele momento. Ele entendia que não era esse o propósito da igreja em relação ao povo. Os evangelhos, principalmente os evangelhos, eles vão sofrer duras ou graves desfigurações na sua essência, mas eles sobrevivem até hoje e são celeiros de conhecimento, de entendimento e principalmente de reflexão. Quando a igreja acreditou que ela tinha o poder, ela abrasou as criaturas, criando, então, dogmas, rituais, estou falando dos primórdios, né, da Igreja Romana, castigos, enfim, tudo aquilo que apavorava. E chegou, então, até o ápice, onde praticavam crimes de torturas contra aqueles que desobedecessem os seus estatutos. E isso durou muito tempo. Então, nós percebemos, se nós fizermos um levantamento, por volta do ano 800 até o ano 1000,
1900. Então, esse foi um tempo onde nós tivemos o cerceamento do conhecimento de uma forma brutal. A ciência em si ficou paralisada. A filosofia, que também é uma ciência que fez com que nós chegássemos até aqui, através de pensamentos, através de entendimento, de questionamentos, também a filosofia foi abafada, ficando apenas aquela que satisfazia o credo ou a plataforma da doutrina católica. E outras ciências, como física, a própria medicina, qualquer ciência caiu, ficou no ostracismo. É caracterizado esse tempo por uma escassez de registros históricos. Então, os historiadores encontram dificuldade de aprofundar-se nas informações para nos trazer melhor tudo aquilo que aconteceu. Nós sabemos dos crimes, mas a miúde não se tem muita informação. Algumas áreas da Europa, principalmente, elas ficavam num processo de muita pressão. E eles aceitaram, quando houve a Revolução ou a Reforma Protestante, eles quase todos aceitaram o protestantismo. No ano de 1022, foi decretado o Tribunal Público contra Heresias. Heresias era tudo aquilo que era proibido pela Igreja de ser feito. Mas uma coisa assim que é difícil da gente entender é que se a pessoa, por algum motivo, caísse na antipatia de alguém, ela podia ser condenada por heresia e responder por isso, muitas vezes, com a própria vida. Mas o grau mais alto, né, o ápice, foi proibir que as pessoas pensassem. Impossível, impossível. Nós sempre estamos com os nossos pensamentos ativos, nós sempre estamos formulando, projetando. Nossa mente nunca para, então é impossível não pensar, é impossível. E dentro desse cenário tão repressor, começou a surgir alguns homens, que nós devemos agradecer muito, que despontaram e levantaram as suas vozes, mas pagaram com as suas vidas, porque foram julgados heréticos. E a história é farta nas biografias desses homens de vanguarda. Existiram também mulheres, mas os homens se destacaram muito mais, porque se para o homem era difícil elevar a sua voz, para a mulher mais ainda. Eles se opuseram, então, de uma forma decisiva para a ignorância, sobre a ignorância, por conta da falta de liberdade de pensamento. E no século XVII começaram a surgir os precursores daqueles que trariam mais para frente um período que ficou conhecido como o período do Iluminismo. Então, no século XVII, nós temos o surgimento do René Descartes, Francis Bacon, John Locke, Isaac Newton, e eles tinham aquela necessidade de expor tudo aquilo que eles sabiam, tanto que Isaac Newton, até há pouco tempo atrás, ele ocupava a cadeira, embora seja simbólica, mas ele ocupava a cadeira no planeta Terra do homem mais inteligente. E esses foram alguns dos precursores que fizeram um grande apelo para o mundo sair das trevas da ignorância e principalmente do medo. Os iluministas tinham um método, eles exigiam para eles entenderem ou acatarem, eles faziam um método da comprovação científica. Se
Esse método era para que eles aceitassem as premissas que eram apresentadas. Se não fossem provadas cientificamente, então eram mentiras ou ilusões. A igreja, nesse período, estava dividida. Aquela que era o grande poder, né, o grande domínio católico, então dividiu-se e ficou protestantes e católicos, que por sua vez também se dividiram em outras denominações, principalmente dentro do protestantismo. E agora vai entrar aquilo que nós estamos conversando sobre o surgimento, então, num momento muito propício, o surgimento do Espiritismo. Tem uma frase que é perfeita: a educação é uma ciência. Hoje, pela inversão de valores, nós não vemos essa convicção que a educação é uma ciência. E nesse cenário, dentro de toda essa revolução que estava acontecendo no século XIX, vai nascer alguém muito importante na França, que vai receber o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail, que nós vamos conhecer como Allan Kardec. Ele nasceu filhos de pais católicos, o pai era juiz, a mãe era de casa, mas ela primava pela educação dos filhos de forma muito, muito, assim, focada. E aí nasce, então, o Hippolyte, e logo cedo ele começou a mostrar, a demonstrar que era um ser que era inquieto, ele era curioso, e as suas curiosidades eram perigosas, porque naquele momento ainda existia a Inquisição. E ele questionava muitas coisas, ele perguntava muitas coisas para sua mãe. Ele era perspicaz, observador e compenetrado nas suas responsabilidades, demonstrando, assim, que ele tinha o perfil para a missão importante que ele iria empreender na sua idade adulta. Os pais, quando perceberam que o menino tinha uma inquietação muito grande, que perguntava e que queria saber muitas coisas, os pais acharam por bem mandá-lo para a Suíça, que era um país neutro, e lá tinha uma educação de excelência. Então, eles enviaram o menino para lá, ele estava com 10 anos. Lá ele entrou na escola de Pestalozzi, na cidade de Verdun. A Suíça, nesse período, como é até hoje, era um país de maioria protestante e a escola também era protestante. E dessa forma, o menino, Hippolyte, ele vai ter toda a formação até os seus 10 anos dentro dos conceitos católicos e depois ele vai acompanhar até a sua a maioridade toda a influência protestante do seu mestre, que era o próprio Pestalozzi, Johann Pestalozzi. E ele também, naquele momento em que florescia o ideal iluminista, com seu espírito empreendedor e tinha uma visão muito mais à frente do seu tempo, ele aderiu a esse movimento iluminista, onde esse movimento buscava clarear a ideia, abrir ou iluminar as trevas da ignorância, por isso o nome iluminismo. E ele achava que esse era o melhor caminho para se seguir. Quando ele terminou o seu curso, ele ajudou, ele foi de muita valia dentro da educação na própria escola de Verdun. Ele volta para a França e ele assume que vai ser educador. Ele tinha
todo o conhecimento, todo o embasamento para fazer isso. Ele tinha uma ideia que eu acho bem interessante, era de sorver do aluno, da criança, aquilo que ele tinha mais facilidade, aquilo que ele era mais afeito, ou seja, era o maior talento. Então, ele entendia que aquela criança deveria trazer lá de dentro aquilo que ela tinha mais facilidade do que em outras matérias, digamos assim. Porque ele acreditava que quando você nivelava, você também abafava muitas qualidades daquele aluno. Eu, particularmente, penso da mesma forma. E ele vai introduzir esse método dentro da sua pedagogia. Ele se inspirou muito num pensador francês, Jean-Jacques Rousseau, que também pensava como ele, que a criança, ela imita, a criança vai responder aquilo que ela vê, principalmente da mãe, que naquele período passava muito mais tempo com a criança. E isso vai determinar, segundo a visão tanto de Rousseau quanto de Hippolyte, o caráter em desenvolvimento da criança. Ele era jovem ainda quando ele volta para a França. Ele era culto, já era escritor de alguns livros, racional, e continuava compenetrado, focado naquilo que interessava para ele. Como ele gostava de todas as ciências, ele se interessou também pelo magnetismo, que Mesmer estava disseminando através de estudos. E ele se aprofundou nesse estudo e viu um tratamento, e viu que aquilo tinha um resultado muito bom, inclusive na cura. Muitas pessoas não sabem, mas quando ele tinha entre 20 e poucos anos, talvez não chegasse até os 25, ele começou a ter um problema sério na visão. E ele chegou a perder a visão. E o médico que o examinava falou que ele teria que se conformar porque ele seria um deficiente visual. E ele não se conformou, ele não aceitou aquele diagnóstico assim de pronto, e ele se submete, então, às aplicações daquilo que hoje nós chamamos de passe magnetizadores, né? Então, ele se submete a esses passes e, gradativamente, ele vai voltando a enxergar, chegando ao ponto de ter uma cura total. Nós estamos, digamos, um pouco adiante do nosso tempo hoje, dentro do Espiritismo, porque nós já sabemos essa capacidade que nós temos em sermos transmissores energéticos e nessa transmissão nós restauramos células e muitas outras coisas. E isso aliado com as equipes que nos assistem é fantástico. Então, a gente vai entender que o nosso codificador, antes mesmo de começar a codificar o Espiritismo, ele já tinha o conhecimento do magnetismo. E lá, pelas tantas, ele foi convidado a conhecer uns fenômenos que estavam acontecendo em toda a Europa, mas principalmente na França, que eram mesas girantes. As mesas, elas estavam aqui, saíam para lá, vinham para cá. E ele foi convidado para conhecer. Ele não achou interessante. Ele falou, não, isso pode ser fraude, eu não vou. Resolveu que não ia. Mas o amigo, que merecia dele todo o respeito, toda a confiança, insistiu, e assim ele foi. Ele foi naquela sessão, e realmente ele viu as mesas se mexendo, ele viu o fenômeno da escrita direta, ele viu outras coisas. E aí ele ficou analisando, ele viu que não tinha fraude. Mas ele ficou
ele percebeu uma coisa: a mesa não tem inteligência. Ela é o efeito. E todo efeito tem uma causa inteligente. E aí ele se debruçou em cima dessa questão. E aí foi quando ele começou a receber as mensagens daqueles que iam compor toda a codificação. João Evangelista, Paulo de Tarso, São Luís, Sócrates, Platão, Fénelon e tantos outros, muitos anônimos que não se identificaram. E ele vai se aprofundando cada vez mais, e aí começa então a receber informações, só que ele criou um critério da universalidade. Ele não aceitava uma mensagem, tinha que ter várias mensagens com o mesmo teor em várias partes do mundo. E toda a codificação, ela foi redigida dessa forma. E ele tinha toda a comunicação, a orientação do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus. Dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o embasamento é totalmente filosófico, né? Formula uma questão e vem a informação, isso é filosofia. E é importante porque agora, dos anos 70 para cá, que nós vamos percebendo que tudo está, né, dentro daquilo que já estava escrito na codificação, ao conhecimento científico. Kardec, então, como ele vai se denominar, Allan Kardec, ele tinha uma visão reformista em todos os sentidos, no tocante ao aprendizado nas escolas. Como adepto do iluminismo, ele não se deixava levar por crendices do antigo mundo. Todo o seu trabalho, então, na codificação foi com um ardente desejo de mostrar para o mundo que vivemos num mundo transitório, que devemos sim aumentar as nossas virtudes e deixar ou transformar os nossos defeitos morais. Evidentemente, também sabendo que tudo aquilo que nos causa vício é muito pejorativo. Ele vai nos atrapalhar muito na nossa caminhada. Propõe, né? O Espiritismo, ele propõe, ele não impõe. Então, propõe que nós tenhamos tudo isso, todo esse conhecimento, através da nossa conscientização. Não é imposição. Ou seja, termos conhecimento daquilo que é real. E aí, voltando lá no comecinho da nossa conversa, quando eu falei que muitas pessoas perguntam, e muitos que já estão dentro, têm tarefas dentro dos centros espíritas, se o espiritismo é religião. Eu respondo, como as outras que nós vemos, não é. Não é igual às religiões, como as que nós conhecemos, ou que convencionamos chamar de religião. Porque a palavra religião vem do latim, que é religare, ou seja, pretende religar ao homem ao Criador. E se nós analisarmos, em nenhum momento Jesus cita a religação. Apenas ele disse, ame ao próximo como a ti mesmo. Antes disso ele falou, ama a Deus sobre todas as coisas, mas ame ao próximo como a você mesmo. Ele demonstra também que o pai é amor. Ele mostra isso pra gente. Que esse pai jamais romperia com seus filhos. Como ele explicou na parábola do filho pródigo. Então, nós questionamos, perguntamos, ou se não, vamos fazer questionamento agora. Quando houve essa ruptura da criatura e do Criador? No momento em que nós fomos individualizados? Mas no momento que nós somos individualizados, a essência dele está em nós.
Então não houve ruptura. Então não tem o que religar. Tem sim o que conscientizar. Conscientização é ligação, não religação, é ligação. E o Espiritismo nos traz essa ligação com a Suprema Inteligência, que é o nosso Pai, que é a causa primeira de tudo que existe, nos traz ou nos oferece a compreensão do que não sabíamos da engenhosa engenharia, né? Que somos resultado. Tudo foi feito meticulosamente, preparado para que aquele ser individualizado do princípio inteligente pudesse caminhar para a evolução neste mundo. E a outra questão é: o Espiritismo mexe com os mortos, fala com os mortos? A resposta é um retumbante não, não mesmo. A morte não existe, não como nós a entendíamos erroneamente. Porque daquela frase do pó vieste, ao pó voltará, criou na nossa mente, no coletivo, que já que nós somos pó, então nós vamos morrer mesmo, voltar para o pó, nada. E não é esse o sentido literal dessa máxima que se encontra lá na Gênese de Moisés, da Bíblia. Porque pó significa o material da terra. Então nós somos da terra. E nós vamos passar por esse critério da terra, vamos voltar novamente para a terra envergando um corpo físico que é deteriorável e vai se deteriorar no pó da terra. E a outra questão, enfim, é se faz parte do maligno. Eu cresci ouvindo que era do maligno, que fazia parte do maligno. Que inclusive as campanhas de caridade, de arrecadação de alimentação, levar roupas para os desabrigados, conversar ou levar o alimento para o morador de rua, isso era apenas uma farsa do maligno para enganar, para levar os incautos à perdição. E percebo que também é outra informação muito errada, porque nós sabemos que o que é maligno? Maligno ainda é aquilo que nós não resolvemos dentro de nós. É quando nós não conseguimos perdoar, quando nós estamos com uma facilidade muito grande, que é um alerta, uma facilidade muito grande em nos magoar, quando nós temos uma intolerância muito grande pelos atos ou daqueles que nos cercam, comportamento, aí nós estamos exalando o maligno. Então, mas não precisa necessariamente estar dentro do espiritismo ou de outra qualquer, porque todos nós temos essa deficiência ainda. E o espiritismo ele vai estimular os seus adeptos a reverem justamente os seus valores, abandonar os defeitos que são o egoísmo, o orgulho, a arrogância, abandonar esses defeitos e ampliar a gama de virtudes que nós temos. Mostra os ensinamentos de Jesus sem as máculas do medo e as ameaças do inferno. Jesus não faz essas ameaças em seus ensinamentos. Todos, irremediavelmente, aí tem um determinismo, nós estamos fadados a atingir a perfeição moral através das múltiplas experiências reencarnatórias. Não existe como não ampliar as nossas perfeições. Também nos traz as leis naturais, que são as leis morais, para que possamos entender melhor o nosso próprio Criador. E tudo é regulado
nessas leis que não sei se todos se lembram, né? São 10 leis, eu vou falar algumas. Por exemplo, a lei da adoração. Como que eu vou adorar o meu Criador, que vulgarmente eu chamo de Deus, se eu não consigo amar o meu semelhante, seja ele quem seja? Como que eu vou amar o meu Criador se muitas vezes eu me reprovo ou se eu não me valorizo como filho desse Criador? Isso o Espiritismo vem trazendo dentro, ele trabalha com o nosso mental que vai retumbar com muita força no nosso emocional. E para adorar, o que é preciso fazer? Adorar é entrar em comunhão. Entrar em comunhão significa você, no silêncio, agradecer e se integrar à essência maior, que é o Criador. Isso é louvar, isso é agradecer. Ou as outras leis, elas são mais simples e nós conhecemos melhor. A lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da destruição, deixa eu ver outra lei que eu, agora, deixa eu ver se eu lembro. A lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei da fraternidade, a lei do progresso. Isso tudo está dentro do Livro dos Espíritos, que os mentores, né, esses espíritos iluminados explicam, nos dando a compreensão do bem e do mal, pois então nós podemos escolher aquilo que temos a liberdade de escolher. E lentamente nós vamos, então, trabalhando esse desenvolvimento, ampliando a nossa inteligência, e isso vai aumentando também a nossa responsabilidade de seres humanos, filhos do Pai. A lei de igualdade, ela vai nos trazer, quando essa lei for implantada, nós seremos todos iguais, nós nos veremos todos semelhantes. E aí nós vamos sentir que a infelicidade do meu vizinho da direita vai me afetar, porque se ele não for feliz, eu também não serei. Se o meu vizinho de trás não está feliz, se o meu irmão de trás não está feliz, eu também não serei. E é assim. Isso já existe hoje. Isso é uma coisa que já está agregado. Só que nós estamos aprendendo isso. Nós estamos lentamente desenvolvendo. Provavelmente nós, nesse período que nós estamos passando, nós estejamos mais ávidos a esses ensinamentos. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado e desejo a todos tudo de bom, muita luz, muita paz, Jesus no coração e vamos em frente.